entrar se a gente abrisse as portas. E escutamos e nos preparamos para o momento agora que Ele vai entrar em nosso lar, vai entrar em nossas vidas e trará para nós o recado que foi separado para nós nessa noite. Eu convido o nosso pastor Adonias para estar aqui nessa noite, o homem, o anjo do Senhor desta igreja, 26 anos, né, pastor? Está fazendo 26 anos, eu só tenho a agradecer a vida do meu pastor, a gente tem caminhado junto, e se a gente chegou e consegue ser quem é, ele tem grande contribuição, porque ele ama e ele aposta nos improváveis, é um pastor de fé, e eu agradeço a Deus. Vamos orar pela vida do nosso pastor, estenda sua mão sobre esse nosso pastor, iremos orar agora. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu até agora nessa noite, ó Deus. Entendemos que o Senhor preparou os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, ó Deus, para que recebemos essa mensagem que o Senhor tem para nós, e que o anjo que o Senhor escolheu nessa noite esteja conectado a Ti, ó Deus, e as palavras que saírem de sua boca, ó Deus, sejam a palavra que o Senhor tem aos nossos corações, que possamos dobrar os nossos joelhos em adoração ao Senhor, e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Fale conosco, ministre aos nossos corações, nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Obrigado. Graça e paz, amados. Podem abrir suas Bíblias, não sentem, bom, vocês já sentaram? Então podem ficar sentados, mas abram suas Bíblias, sentados de forma reverente, abramos as nossas Bíblias, que maravilha. Deixe-me dizer, eu viajei enquanto a equipe cantava ali, de vez em quando eu faço isso, mas vocês sabem que eu gosto de navegar. Campo Grande não tem água, não tem mar, não tem nada disso, mas eu gosto de ter a sensação de que eu entrei no mar e não estou vendo mais nada, só água, né? Parece que é uma ideia de estar disponível, vulnerável e tudo mais. E bem recente a gente viu uma nave brasileira sair do solo terrestre e ir para a Lua de novo, né? E aí eu fiquei imaginando que assim como é a mesma ideia de entrar no mar e ficar à deriva no mar, é quase a mesma sensação de ir para os ares e ficar à deriva nos ares. Só quando a gente sobe num avião já é ver muita coisa bonita. Imagine, tem um telescópio chamado James Webb que tira foto das galáxias, e aí eu disse assim, você já pensou? A Bíblia diz que nós ascenderemos aos céus, subiremos aos céus com o Senhor, não vai ser de avião, não vai ser de nave, não vai ser de foguete, nós subiremos arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares, e habitaremos no céu que Ele preparou para nós, a Nova Jerusalém. Vai ser uma maravilha, eu vou navegar sem precisar de nada disso, né? Enquanto a equipe cantava, eu viajava nessa ideia de ser ascendido aos céus, no chamado de Cristo Jesus, do dia final. Mas abra aí, não é sobre isso que eu quero pregar não, abra a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 1, e nós vamos ler o verso 16 e 17, depois nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 39 até o verso 52. Perdão pessoal da projeção, porque eu não passei a leitura para vocês, mas nos acompanhe aí, Mateus capítulo 1, verso 16 e verso 17. Se quiser ler do verso 15, só para a gente seguir, a sequência diz assim: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha que coincidência interessante, não é? Jacó era pai de José no Antigo Testamento, e Jacó aqui também é o pai de José, que é marido de Maria e pai de Jesus. Abra lá agora Lucas, capítulo de número 2, verso 39 a 52. Eu li o 16, não li o 17, né? Diz assim:
Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Diz assim, Lucas 2, de 39 a 52, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. Repito, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Nós já oramos. Eu quero pensar com os irmãos sobre a vida de José. Embora o texto ressalte bem a vida de Jesus aqui, eu quero pensar com os irmãos hoje sobre José, um exemplo a ser seguido. E antes de dar sequência à nossa mensagem, eu quero fazer um desafio para a igreja. Nós estamos quase encerrando o mês de abril e entrando no mês de maio para o aniversário da igreja, faltando aí depois já mais 30 dias, então temos aí, hoje é dia 19, temos 40 dias mais ou menos, para o aniversário da igreja, para a nossa conferência. E na Bíblia nós encontramos diversas horas, ou diversos momentos, como Moisés jejuando, tendo um tempo com Deus de 40 dias. Nós tivemos Jesus 40 dias no deserto em jejum e oração. E nós queremos fazer um desafio com a igreja, de termos esse tempo até o aniversário da igreja, de jejum e oração. Não significa dizer que nós vamos jejuar os 40 dias, como Jesus ou como Moisés, mas você pode separar um dia da semana, para ter um tempo de oração e de jejum, apresentando a vida do orador, apresentando a vida dos preletores, apresentando a vida de todos os que participarão do congresso, e até dos não inscritos, porque no domingo é aberto para todo mundo, mas que a gente tenha um tempo como igreja, guardados em nosso coração. Lembraremos isso todos os domingos, assim como nas redes sociais da igreja, um tempo para oração e jejum. Você vai ver lá se o melhor dia para você é segunda, ou é segunda e sexta, ou 3 dias por semana, mas separe um tempo da semana para você orar e jejuar em prol de tudo aquilo que vai acontecer na igreja. A nossa ênfase é unificados e é cura, libertação e restauração. Nesse processo de cura, libertação e restauração, a gente não pode entrar desarmado.
Nós não podemos entrar sem um propósito de consagração, de entrega e de submissão ao senhorio e à vontade plena de Deus para as nossas vidas. Então, nosso desafio é para que a gente tenha daqui até lá esse tempo de propósito, de oração e jejum. Amém? Você vai se comprometer com isso? Olha só, é o seu propósito com Deus, não é comigo. Então, se você não vai entrar nisso, não precisa levantar a sua mão, mas só para eu ter uma ideia desse compromisso da igreja, que vamos caminhar juntos nesse desafio de oração e de jejum. Quantos aceitam o desafio dessa caminhada, dessa jornada, daqui até o congresso de oração e jejum, pelo menos uma vez por semana? Glória a Deus. Deixe na sua agenda, coloque o celular para despertar. Segunda-feira é o meu dia, terça-feira, coloque seu celular, assuma esse compromisso como lembrete, para você não se esquecer desse desafio. Amém? Voltemos à nossa mensagem. José é um personagem extremamente interessante nas Escrituras. Sempre que nós lembramos, fazemos culto do Dia dos Pais, ou menção relacionada a isso, nós lembramos de alguns personagens, dentre estes nós nos lembramos de José. Mas de todos os personagens bíblicos que nós encontramos, de importância, de relevância, José não é tão citado assim. Ele é lembrado aqui na genealogia, de que ele era o pai de Jesus, filho de Jacó, marido de Maria, primeira vez que ele é citado, depois em alguns momentos da vida de Jesus, e o último tempo que ele é citado, exatamente no livro de Lucas, capítulo 2, quando Jesus tinha os seus 12 anos. Daí por diante, nós não temos mais nenhuma referência relacionada à vida de José. Nem Jesus fala do seu pai José, nem os discípulos falam de José, apenas o relato dos evangelhos na genealogia. Ninguém ressalta, por exemplo, no livro de Hebreus, nós temos lá a lista dos heróis da fé. José poderia ser perfeitamente um desses personagens na lista dos heróis da fé, mas José não está lá. Ele, depois dos 12 anos de Jesus, é um personagem esquecido. Tinham parado para pensar nisso? É um personagem esquecido depois disso. O mais certo é que, depois desse tempo, provavelmente, José faleceu, José morreu. Alguns escritos apócrifos, inclusive escritos egípcios, que falam sobre a vida de José, a morte de José, e dizendo que ele morreu nos braços de Jesus, trazendo o alento para ele, mas é um relato apócrifo, não é um relato verídico da vida de Jesus. Então, nós não temos sequência falando sobre ele. Ele cuidou do Filho de Deus, foi pai de Jesus, o protegeu, e a gente vai ver nessa sequência, nos debruçando um pouquinho mais sobre a vida dele, tirando algumas lições para a nossa vida, mas ele não viu nenhum dos milagres de Jesus. Ele não viu o início do ministério de Jesus. Ele não viu Jesus curando nenhum cego, ele não viu Jesus curando nenhum aleijado, ele não viu seu filho andando sobre as águas, não participou da multiplicação dos pães, embora tenha cuidado, adotado Jesus como Filho de Deus, amado, protegido e cuidado, mas ele não participou depois do ministério de Jesus. Foi um homem que creu na promessa, creu nos avisos angelicais, dedicou a sua vida a prover
como instrumento de Deus para que o propósito divino fosse cumprido na vida de Jesus, mas não viu nada disso acontecer. Ele poderia ser colocado na categoria dos profetas, dos patriarcas, daqueles que creram na promessa, mas que não viram a promessa de fato acontecer. Então, esse foi José. Qual pai que sentiria alegria em saber que vai partir e não vai ver o sucesso do seu filho? É o desespero de qualquer pai, o medo de morrer. Eu me lembro da minha mãe, a gente brincava com ela, porque desde a minha tenra idade, desde que eu me criei por gente, que a mãe dizia que ela não tinha muitos dias de vida. Ou seja, minha mãe morreu com 95 anos de idade. Eu já era pastor, eu já tinha feito muita coisa, mas desde criança ela dizia que não tinha muitos anos de vida. Isso porque na sua história ela teve uma doença grave que no contexto da época era muito difícil sobreviver. Ela teve ectosomose. Então, a sua chamada barriga d'água, como era chamada na época. O seu pâncreas ficou extremamente comprometido, ela sofria de uma anemia profunda e por isso não pôde amamentar os 2 últimos filhos, inclusive eu, né? E depois o filho caçula, porque só em amamentar ela passava mal. E depois alguém resolveu, um médico vindo dos Estados Unidos, resolveu fazer uma cirurgia, abriu, tirou o pâncreas, e aí ela se recuperou. O médico que a operou, morreu primeiro do que ela. Mas ela dizia, porque eu ia com meu pai pequeno, as memórias vêm assim, de vez em quando como um flash, eu lembro, que eu ficava lá embaixo, no hospital, porque não podia subir, e ela aparecia na janela, e eu dava um tchauzinho, ela na janela, e a ideia de que a gente poderia não ver mais a mãe. Então a oração dela dizia o seguinte: deixa eu criar os meus filhos, não me leve antes de ver os meus filhos criados. Isso é o anseio de mãe, isso é o anseio de pai, ter filho pequeno, partir e deixar os seus filhos pequenos, sem proteção, sem cuidado, né? Hoje mesmo, nosso coração pastoral está abatido porque, e orem, nós perdemos um amigo, o pastor Salcedo, da Igreja Batista Moreninha. Ontem teve um infarto fulminante, ainda jovem, não é tão jovem, mas jovem, 60 anos é jovem, né? Mais ou menos 60 anos, partiu, deixando a sua família, deixando a igreja. Então, partir é uma coisa difícil. Então nós imaginamos, obrigado, imaginamos aqui que José partiu logo depois desta data, logo depois desse tempo. Jesus ainda na sua adolescência perdeu o seu pai, ficou sem a figura paterna, foi criado pela sua mãe, pelo seu irmão mais velho, aliás, mais velho era ele, depois os seus irmãos, Tiago, Judas, que eram irmãos de Jesus. Esse foi o ambiente de Jesus, criado por uma mãe solo, uma mãe viúva, uma mãe sozinha, que deu sequência à educação dos seus filhos. Voltemos, como foi importante a vida de José, na vida de seus filhos e no propósito de Deus para a humanidade. Me acompanhe nessa sequência, para a gente, sua história de fé e obediência, com alguns detalhes. Vamos ver sua moradia, a cidade de José, pelo menos no relato bíblico, onde José morava. A cidade era a cidade de Nazaré, era um vilarejo. Eu não sei aqui quem já nasceu em vilarejo, tem alguém? Aí, pastor Pedro nasceu. Eu nasci num vilarejo de pescadores, mais ou menos
250, 400 pessoas no máximo. Era mais ou menos como a vila que Jesus morava, que era a cidade de Nazaré. Não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, não tinha concreto, não tinha cimento, era rua batida de chão. E as casas, provavelmente casas simples também, batidas de chão, feitas de pedra, algumas de pedra com madeira, outras de maneira mais precária, mas era um vilarejo de pessoas que viviam, parte dela da agricultura, e uma agricultura simplificada daquela época, outra de alguns artesãos, dentre estes José era um deles, o pai de José, provavelmente um deles também, que era na arte da carpintaria, misturado com a marcenaria. Hoje a gente separa carpinteiro de marceneiro, mas naquela época era uma coisa só. Então, na arte da carpintaria, e também com uma comunidade religiosa. Alguns entendem que porque era um grupo pequeno de pessoas, a cidade de Nazaré não tinha sinagoga, e se não tivesse sinagoga, as reuniões aconteciam em uma das casas grandes da cidade, e ali eles se reuniriam para estudar os pergaminhos, para estudar os escritos sagrados, para ouvir as histórias do seu povo, as vitórias, as conquistas, as mazelas, como era costume da tradição judaica. Os pergaminhos, provavelmente abertos, de couro, no cheiro do couro, então lendo, era a forma como eles aprendiam a ler. Na língua hebraica, os escritos sagrados eram lidos, partilhados e ensinados às crianças, aos adolescentes e aos adultos. Então a vida religiosa, se não tivesse sinagoga, seria assim em casas maiores. Mas outros entendem que na cidade de Nazaré havia uma sinagoga, e se havia uma sinagoga, lá tinha um sacerdote, lá tinham os escribas, lá tinham as pessoas responsáveis pelo processo de educar, de ensinar as escrituras sagradas. Então essa era a cidade onde José morava, uma vila pequena. Hoje Campo Grande tem quase 1 milhão de habitantes, é grande, moramos quase numa metrópole. Agora imagine morar num vilarejo pequenininho, todo mundo conhece todo mundo, a fofoca corre solta, todo mundo era família, né? Então muitos filhos, muita gente, todo mundo conhecendo todo mundo, as notícias corriam rapidamente. Se tinha um casamento, estava lá quase a cidade inteira. Tinha uma festa, quase a cidade inteira. Essa cidade ficava na região da Galileia, onde também tinha-se o mar da Galileia. Nesses pequenos vilarejos eram comum as feiras, os encontros. Aqui a gente tem a feira da Copa Vila 2, mas não era nada parecido com isso. Eram feiras muito diferentes, muito parecido talvez com o lugar de onde eu vim, né, Vivian? Então a gente chegava numa feira, era fedida, porque lá tinha peixe salgado, peixe fresco raramente, porque os peixes, para serem comercializados, eles eram salgados. Os animais que eram trazidos vivos para serem vendidos, ficavam ali 2, 3 dias, então imagine, bode, carneiro, fazendo xixi, era tudo aquilo, era uma bênção. Não tinha geladeira, não tinha sal, ou era carne salgada, ou era carne pendurada, fresca, ali para ser vendida na hora, né? Então era tudo a céu aberto, mosca, varejeira, pondo ali, aí que era uma benção, fazia uma carnezinha de sol, aí dava uma batida, saía assim,
Quem nunca comeu peixe salgado, de vez em quando você dá uma batida, sai os bichinhos do peixe, você joga na brasa, com uma farinha, para nordestino, pescador é uma bênção. E Jesus era comedor de peixe assado, né? E José provavelmente também comesse muito peixe salgado e assado. Lá não tinha coco, então não dava para fazer peixe salgado ao leite de coco. Então era ao leite de algumas castanhas, ou da forma como vocês podem pesquisar sobre as comidas bíblicas. Essa era a cidade que José morava. Vamos explorar um pouquinho mais. Sua descendência. Ele era descendente da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Se você abre a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 23, verso 5, você entende esse contexto, o que era ser descendente da tribo de Judá, o que era ser descendente da tribo de Davi. Diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo. Isaías capítulo 11, verso 1, um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor sobre ele repousará, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. Fazer parte da linhagem de Davi era fazer parte de uma promessa, era carregar sobre os seus ombros o peso de uma responsabilidade de liderança, de justiça, de não poder corromper a história da sua descendência. Então, a qualquer momento, da raiz de Davi, da tribo de Davi, né? De Davi, da raiz de Jessé, nascer o prometido, o Messias. A qualquer hora poderia vir o Messias. E aquele tempo da época de José e da chegada de Jesus, havia uma grande expectativa messiânica sobre a chegada do prometido, do ungido de Deus, do Redentor, do Salvador, num contexto para os judeus de libertação do Império Romano, na proposta de Deus do resgate do pecado de toda a humanidade, a realidade opressora do império. José via os soldados romanos cobrarem pesados tributos dos pequenos comerciantes, dos feirantes, e sobre eles cobrarem suborno, dos pescadores, dos pequenos agricultores, dos artesãos, a rígida fiscalização sobre as estradas e aldeias para evitar violência e tudo mais. José contemplava tudo aquilo, apesar do seu vilarejo ser pequeno. Imagine, do pouco que você produzia, estavam lá os soldados romanos batendo a sua porta para cobrar tributos, cobrar impostos e altos impostos. Eles ficavam extremamente comprometidos, a renda familiar ficava comprometida, a miséria, a pobreza, a necessidade era uma tônica. A vida primitiva e a vida no contexto daquela época não era nada fácil. As mulheres que cuidavam do seu lar desde cedo e aprendiam desde pequeno, nós vimos aqui uma pequenina no louvor, nessa idade já levantava às 4 horas da manhã para moer o grão de trigo ou de cevada, para as 6 horas da manhã o pão está pronto, e não era esse pão bonito nosso, era aquele assado na brasa, no forno, tostado, às vezes sem fermento, tudo pronto, porque se o esposo ia sair para o campo, para a agricultura, ele tinha que levar o seu badeco, tinha que levar a sua comida, ou se fosse voltar, tinha que estar tudo pronto. Elas aprendiam desde cedo a cuidar da sua casa, e os homens não era muito diferente. As mulheres ainda, todas elas tinham água encanada, inclusive com água quente e fria.
andavam quilômetros para carregar água e guardarem com muito zelo, com muito cuidado. O banho era de chuveiro, à vontade, água quente, de cuia, de caneca, e com muito cuidado para não desperdiçar. Os homens trabalhavam cedo, arduamente, na arte da carpintaria, que era a profissão de José. Provavelmente, e o que era comum da época, a tradição era que os pais ensinavam seus filhos as suas antigas profissões. Então, se o pai era pescador, o filho ia ser pescador. Se o pai era agricultor, o filho ia ser agricultor. Se o pai era artesão, o filho ia ser artesão. No máximo, saía de uma dessas culturas para aprender uma outra com alguém. Mas José, provavelmente, começou a trabalhar desde cedo, cortando árvore, carvalho, oliveira, serrar, moldar, fazer portais, fazer portas, fazer janelas, fazer coberturas, fazer vigas. Mais do que isso, trabalhava também no sentido da construção completa, moldar as pedras, organizar os alicerces, participar de todo o processo da construção, para moldar as madeiras e tudo que fosse necessário. Os utensílios de agricultura, que também eram feitos, como as cangas, rodas de madeira, para ser usado na agricultura, tudo era da arte da carpintaria. As mãos calejadas. Eu não sei se você já tentou fazer uma obra de arte com um formão, com uma enxó, com um serrotinho, tudo de maneira artesanal. Então precisava de paciência, era necessário perseverança, era necessário resiliência, e José era este homem que iniciou desde cedo as suas atividades profissionais. Sua educação, para alguns a cidade de Nazaré não possuía sinagoga, como já falei, para outros sim, mas desde cedo aprendeu as histórias do seu povo, aprendeu a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, aprendeu sobre o exílio da Babilônia, sobre o retorno do exílio da Babilônia, sobre as opressões do povo sírio, do povo da Assíria. Deve ter ouvido muitas histórias sobre o rei Davi, suas vitórias, suas conquistas, a vitória sobre o gigante Golias. Fora isso, a leitura de todos os pergaminhos. José aprendeu desde cedo todas estas coisas. E olha que nós estamos falando aqui, quando a gente diz um homem, não era um homem no contexto dos homens de hoje. Danilo, quantos anos você tem? 36. Sabe com quantos anos os homens se casavam naquela época? De 15 a 20 anos no máximo. Com 16 anos ele já estava fazendo a sua casa, preparando dote para pagar para a família da mulher com quem ele ia casar. Meninas, tapem os seus ouvidos, mas as meninas iniciavam a sua vida para o contexto de casamento desde cedo, numa média de 11 a 13 anos de idade. Ou seja, com essa idade elas já cuidavam e sabiam cuidar da casa e pôr em ordem todas as coisas domésticas, porque tinham que aprender com suas mães desde cedo. A vida não era simples, não era fácil. O processo educacional, a formação das pessoas acontecia no dia a dia, na vivência, na experiência, no relato dos seus ancestrais, do conto do seu povo. Eram como as tradições eram passadas. A leitura era no contexto da sinagoga,
do ensino doméstico. Era assim que era o processo educacional. José não pôde ser criado em escolas como a de Gamaliel, como Paulo aprendeu, e outras de educadores e filósofos do mundo grego, e que não eram escolas formais como a gente imagina hoje. Mas esse era o contexto. A vizinhança da vida de José, Nazaré também não estava isolada no mundo, né? Tinham outras cidades próximas. Uma das cidades próximas a Nazaré era uma cidade maior do que Nazaré, chamada Séfolis. Era uma cidade mais rica, mais próspera, e que naquele tempo, no contexto da vida de José, estava sendo construída, estava sendo arquitetada, e provavelmente José tenha trabalhado nessa cidade vizinha, e aprendido com outros o aperfeiçoamento da sua profissão. Deve ter naquele contexto ter tido contato com egípcios, contato com persas, contato com outras civilizações, outros povos, o que enriqueceu o seu conhecimento e a sua formação. Tudo isso vai ser importante para o contexto de como Deus vai usar a vida de José. Primeira lição que a gente aprende: tudo que nós passamos, tudo que Deus nos permite passar, e tudo que nós vivenciamos como experiência, seja ela de trabalho, seja ela de luta, seja ela de dificuldade, seja ela num processo de resiliência, tudo Deus vai usar na nossa vida como instrumento para cumprir os seus devidos propósitos na nossa vida. Quando nós desprezamos tudo que Deus nos permite passar, quando nós rejeitamos tudo que Deus nos permitiu passar, como instrumento para os dias de hoje, para o presente, para a instrumentalidade nas mãos de Deus, nós quebramos, nós rejeitamos os desígnios e os propósitos de Deus para a nossa vida, e nos tornamos vítimas da história, vítimas do acaso, vítima das pessoas, vítima das situações, vítimas de tudo, e esquecemos dos propósitos de Deus. Quem ressignificou muito bem isso na sua vida foi José, não José pai de Jesus, mas José filho de Jacó, na história do Antigo Testamento. Seguindo, sua reputação, o texto de Mateus, quando fala sobre o nascimento, a gravidez de Maria, quando Maria fica grávida, concebida pelo Espírito Santo e comunica a José, e a gente pode explorar isso um pouquinho mais. O texto diz que José, por ser um homem justo, a expressão lá, você pode olhar na sua Bíblia, um homem justo. O que nós encontramos no Velho Testamento, por exemplo, quando Deus, antes do dilúvio, olhou para a vida de Noé e viu o quê? Um homem justo. Era um homem correto. José aqui não tinha mais do que 16 anos, e percebam, adolescentes, não tinha mais do que 16 anos, e Deus olha para a vida de José e diz que ele era um homem justo. O conceito de um homem justo significava dizer que ele já tinha reputação. Reputação nada mais é do que aquilo que a gente constrói na nossa história de vida, e que as pessoas, tanto de dentro da nossa casa, quanto de fora da nossa casa, olham e dizem quem nós somos. Uma pessoa de credibilidade, honesta, cumpridora das suas tarefas, cumpridora das suas responsabilidades, íntegro, verdadeiro, trabalhador, resiliente. Esse era José. Provavelmente as mães e os pais de Nazaré ficavam pensando: eu quero José para ser meu genro. José passava na rua e o povo dizia assim:
esse podia casar com a minha filha. Os pais de Maria se anteciparam e já fizeram um acordo com os pais de José, como era comum da sua época, e fizeram um pacto para que Maria fosse sua esposa. Então Maria foi prometida a José com mais ou menos 11, 13 anos de idade. E depois ficaram noivos. E noivado naquela época era quase como um casamento, um contrato assinado, não podia ser desfeito. Uma vez noivo, assumiu o compromisso com a família, assumiu o compromisso com a moça, agora ele teria cerca de 1 ano a 3 anos para construir a casa, igualzinho a gente faz hoje, né? Vamos casar? Eu acompanho um que, meu Deus do céu, eu fico olhando, ele já levou 3 para a casa do pai dele, fica lá 1 ano e pouco, e depois ela vai embora, porque não aguenta. Mas José não, estava construindo a sua casa, preparando o dote para pagar a família de Maria. Nesse meio tempo, o que acontece com Maria? Vem um anjo e lhe anuncia que ela ficaria grávida, concebida pelo Espírito Santo. Imagine a hora, o contexto do conto de Maria para José, para dizer que ela estava grávida. Vamos criar uma cena, fim da tarde, pôr do sol, antes da noite, Maria se encontra com José, e diz: José, tenho algo para te contar, tenho algo para te falar. E José: pode me falar, estou aqui para lhe ouvir. Romântico, prometido, noivo, esperando, e ela diz: estou grávida. A cara de José: meu não é. Naquele contexto da cultura judaica, o que aconteceria com Maria? Se ele denunciasse Maria, ela seria apedrejada, ela seria morta por adultério, porque já tinha um compromisso de noivado, era tanto quanto o casamento. Então Maria seria morta. Mas José era um homem justo, íntegro, piedoso. Ele disse: não posso fazer isso com Maria. Foi para casa, provavelmente não dormiu aquela noite. Diz o texto que enquanto ele refletia, enquanto ele pensava naquela situação, naquele contexto, do que fazer, o seu desejo era: vou desfazer o noivado, vou fugir, vou embora, deixo Maria, assim eu não preciso denunciá-la, vão pensar que ela está grávida de mim, e eu como pai fui embora, abandonei, deixei a criança para trás, deixei Maria, ela vai ser amparada pelo seu pai, pela sua família e pela comunidade, o vilão será eu. Aí o anjo aparece e diz: José, você precisa casar com Maria, porque ela, o que está no seu ventre, foi concebido pelo Espírito de Deus, e você colocará o nome dele de Jesus, aquele que salvará o povo dos seus pecados. A promessa cai sobre os ombros de José, a promessa do Redentor, a promessa do Messias, vem sobre os ombros de José, e ele tem que assumir a responsabilidade. Como homem justo e íntegro, ele arca com todo o preconceito da sua comunidade. Ele agora vai ser o homem mal falado, ele agora vai ser o homem difamado, admirado até então, íntegro aos olhos da comunidade, agora é visto como alguém que está com uma mulher cujo filho não é seu. Ele vai ter que cuidar desta criança, ele vai ter que cuidar deste filho, e nós não estamos falando de dias modernos, nós estamos falando de dias daquela época, daquele contexto de cultura. José tem que assumir todo este compromisso e toda esta responsabilidade, e assume com integridade, assume com responsabilidade, vai e casa com Maria. Vem o recenseamento
e ele precisa cumprir as ordens de Herodes, e precisa viajar para a cidade de Belém, e vai ter que levar Maria grávida, quase nos dias de ter o seu bebê. José, como um homem trabalhador, aliás, eu vou colocar aqui como adolescente, trabalhador, providencia uma limusine, providencia a compra do mês, foi ao açaí, depois a gente cobra né? Foi ao açaí, fez a compra para levar, não tinha nada disso, a limusine era um jumento, mas ele providenciou provavelmente o queijo, providenciou algumas frutas, providenciou alguns cereais, para comerem durante a viagem, e também para servir de alimento, as suas reservas, tudo aquilo que ele havia feito de reserva, ele precisava gastar na viagem. Chega em Jerusalém, e tudo que José planejou, não deu certo. Maria, como uma mulher que chegou e disse assim, aí ó José, está vendo? Você não ligou antes, não reservou o hotel, não deixou, agora nós estamos aqui ó, e aí onde vamos ficar? Não tinha telefone, não tinha Wi-Fi, não tinha nada, tinha que chegar naquela hora, cidade lotada, hospedaria, os parentes, que provavelmente morassem na cidade de Belém, não queriam hospedá-lo, porque era muito comum naquela época, os parentes hospedavam seus familiares, se tinha parente ou a casa já estava cheia, ou eles não queriam hospedar Maria e José, sobrou para eles um canto, um cômodo da casa, o que não era muito difícil, numa parte inferior da casa, onde ficavam os animais, que era comum naquele tempo, e ali José providencia, acomoda, organiza o espaço, onde vai ficar Maria, onde vai nascer o bebê, e ali nasce o bebê. Veja o desespero de José, esquentando água, correndo para ajudar as parteiras, para chegar o menino Jesus, mas José era um homem íntegro, justo, responsável, assumiu o compromisso, assumiu as suas responsabilidades, cuidou de Maria, cuidou do bebê. Não demora muito isso, depois vêm os pastores e anunciam a chegada do Messias, cantam, celebram, e tudo mais acontece. Depois a ordem dizendo que Herodes havia dado um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando José estava se organizando em Belém, ele tem que partir para a cidade, agora para um novo país, tem que ir para o Egito, passar pelo deserto, lugares áridos, difíceis. À noite ele se organiza, foge. Resiliência, fé, porque ele poderia ter abandonado tudo, largado tudo, deixado tudo, mas ele cria na promessa, ele cria que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, e ele então se dispõe a ir de novo para o Egito, vai para o Egito, recomeça tudo de novo, lá vai trabalhar, criar clientela, arduamente, criar espaço, para abrigar sua família, para abrigar seu filho, fica lá um tempo, quando está tudo mais ou menos se organizando, se encaminhando, o anjo do Senhor lhe aparece em sonho de novo e diz: José, volte para a cidade de Nazaré, porque o Messias teria que chamado Nazareno, para cumprir todas as promessas e tudo o que havia escrito sobre Jesus. Sai José de novo do Egito e volta para a cidade de Nazaré. Para que cidade? A cidade que ele saiu mal falado, que ele saiu difamado. Volta José, mas José era um homem justo, íntegro, obediente ao Senhor, cumpria todas as ordens que o Senhor lhe dava. Faça isso, José. Prontamente, Senhor. Vai para o Egito? Vou para o Egito, Senhor. Volte para Nazaré? Volto para Nazaré, Senhor. Obediente era José a todas as ordens que Deus lhe dava. Resiliente também era José, recomeçando todas as vezes que foi necessário.
sem perder o propósito, sem perder os seus sonhos, sem perder o objetivo, porque ele entendia que ele era aquele que cuidava do Filho de Deus, que cuidava do unigênito Filho de Deus, e ele era o homem responsável pela provisão e agora pelo processo de educação. O temperamento de José, se a gente vai olhar o temperamento de José, não era um homem bravo, não era um homem destemperado, não era um homem a se envolver com as revoltas, como eram comuns na época, em rebeliões, em motins, em nada disso. Era um homem tranquilo, que podia refletir sobre todas as suas decisões, como o fez quando Maria anunciou a sua gravidez, que prontamente também se dispôs a ouvir a voz de Deus e refletir. Era um homem temperado, consciente, lúcido, sereno, e foi assim que ele pôde também transmitir todos esses valores à sua família. Um homem de fé, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, passou os momentos difíceis, ficou entre a cruz e o punhal, se denunciasse ou se não denunciava Maria, mas ele creu na promessa, creu todas as vezes que Deus apareceu a ele em sonhos, através de um anjo, lhe revelando os seus propósitos, de cuidado a cuidador. José, que havia sido instruído e educado pelo seu pai, pela sua mãe, nos preceitos, nos mandamentos, nos caminhos do Senhor, agora tinha incumbência de cuidar, de prover, de proteger o seu filho Jesus, e o fez muito bem, de educado a educador. Quando regressou do Egito, foi para a cidade de origem, Nazaré, e ali começou a ensinar o seu filho no momento de estilo da sua formação. Jesus era novinho, antes dos 12 anos, então o que José ensinou para Jesus? Carpintaria. O que Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz? Ensine o seu filho, por onde você for, no caminho, deitado, no levantar, em todos os momentos ensine o seu filho. Imagine todas as lições que José ensinou a Jesus, e isso está presente nos ensinos de Jesus. Vamos ver? Quem aprendeu a fazer canga? Jesus. Aprendeu com quem? Com José. A canga era colocada sobre o pescoço do animal, o jugo era colocado sobre o pescoço do animal. Quem fabricavam essas peças? Os carpinteiros. Quando Jesus fala e faz o convite de Mateus 11, 20, a mim, todos vós que estáis e sobrecarregados, tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, é suave. Não existe canga levinho para animal, não. Você já ouviu aqueles carroça carregando peso para subir numa subida, e o bichinho está lá patinando e leva umas chicotadas ainda, e ele tem que carregar tudo nas costas? Jesus dá esse exemplo, onde ele aprendeu isso, com quem ele aprendeu lições práticas da vida, e trazendo para o contexto do exercício do seu ministério, da sua vida, com José. Princípios ensinados no caminhar da profissão. Se você abre Mateus capítulo 7, o homem que construiu sua casa sobre areia, o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Com quem Jesus aprendeu a construir casas, a saber sobre os fundamentos? Quando Jesus fala sobre a pedra angular, a pedra fundamental, com quem Jesus aprendeu essas coisas e traz para o contexto da sua mensagem, dos seus ensinos? Com José. Apesar de ser o Filho de Deus, onipotente, onipresente, na sua consciência de deidade, mas os valores, os princípios aprendidos
foram com José, no seu dia a dia, quando ele ensina na parábola da semente do solo, na observação do seu vilarejo, da sua cultura, vendo os homens plantando e colhendo, quando ele tem a conversa com a mulher samaritana, levante os olhos, veja os campos que estão brancos para a ceifa. Com quem Jesus aprendeu estas coisas? Desde criança, caminhando para trabalhar numa cidade, em outra cidade, passando pelos caminhos, e José ensinando: olha lá, filho, aquilo é trigo, aquilo é cevada, olha, dê uma observada, o trigo e o joio crescem juntos. Todos esses ensinos estavam presentes nos ensinos da vida de Jesus, no exercício do ministério de Jesus. Que homem que não aparece, ninguém fala nada, mas muitas coisas estavam presentes. Pode conduzir o seu lar, não é à toa que da sua família, apesar dos atritos e dificuldades no período da vida do exercício do ministério de Jesus com seus irmãos, mas os filhos de José nada mais são do que o seu filho adotivo, o filho de Deus, o unigênito de Deus, o Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, Judas, o escritor do livro de Judas, a sua família, todos se tornam parte da promessa feita em Jeremias e em Isaías. A sua casa, os seus filhos ordenados, o pouco tempo que viveu pôde repassar todos os valores e princípios que nortearam a vida dos seus filhos, alimentados pela promessa em Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador de todos os homens. Esse foi José, morreu cedo, mas deixou um legado, deixou um ensino que se reproduziu na vida de Jesus, que se reproduziu nos ensinos de Jesus, que foi tipificado nas parábolas contadas por Cristo Jesus, um homem a exemplo de ser seguido, de ser observado por todos nós. Ainda a gente pode observar na vida e no exercício do ministério de Jesus. Quem acolheu Maria? José. Quem acolheu a mulher samaritana, preconceituada, desprezada? Jesus. Quem disse: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus? Quem adotou um filho que não era seu? José. Quem cuidou de alguém que não era seu filho? José. Todas estas coisas estavam presentes no afeto, no amor, na humanidade de Cristo Jesus. E nessa humanidade de Cristo Jesus, ela foi forjada no caráter de José, seu pai, moldada através do caráter da figura paterna de José. Em relação à sua deidade, moldado no caráter de Deus, na onipresença, na ordem de Deus, e isso fica evidente quando ele discute com os doutores da lei e fala ao seu pai, que pode ser considerado aqui como um adolescente rebelde: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Olha que pai é esse, que cuida do filho de outra pessoa, e ainda ouve uma coisa dessa e tem que guardar no seu coração. Ele está cuidando das coisas do seu verdadeiro pai, que é Deus. Mas eu, como pai terreno, também não posso deixar de ensinar aquilo que é minha responsabilidade. Um compromisso a ser seguido pelas crianças, como um homem que temeu, obedeceu, seguiu as orientações do seu pai, dos seus familiares, como um adolescente que pôde aprender, ouvir, estar disposto a assumir os seus compromissos, as suas responsabilidades, o seu cuidado também pela sua história familiar, e como homem que pôde assumir todos os compromissos como esposo, como pai, como homem de família, como profissional e como tudo mais que é representado na vida de José. Com ele nós aprendemos a ser um homem justo, de boa reputação.
Com ele nós aprendemos a ser um homem de fé e também a ser um homem obediente. E aqui, não só homem, mas homens e mulheres, transpondo para além mais da vida, porque eu não me dediquei aqui, o tempo não permitia a vida de Maria. O homem que soube educar seu filho adotivo e seus filhos legítimos. Um homem resiliente, provedor, que não se desesperou, não perdeu a sua esperança, mas recomeçou todas as vezes que necessário. Essa semana eu conversava com um homem desesperado e querendo fazer um monte de coisas contra si e contra outros, dizendo não tenho mais esperança. Um homem de tantos anos, o que me espera a vida? Recomeçar de novo? E eu dizia para ele: Deus nos faz recomeçar todos os dias. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia um recomeço, todo dia a gente começa de novo. É uma nova história, um novo tempo, uma nova oportunidade. Ontem é passado, hoje é presente, amanhã não nos pertence. Então o recomeço, sim, e precisa de resiliência. Um homem que se propôs a ser instrumento para cumprimento dos propósitos divinos na redenção do homem. Vou repetir: um homem que se propôs a ser instrumento para cumprimento dos propósitos divinos na redenção dos homens. Ele foi um instrumento de Deus para trazer Cristo ao mundo. A sua pessoa, a sua família, a sua genealogia trazia autenticidade, veracidade, cumprimento à figura e à pessoa de Cristo Jesus como Messias, porque tinha que ser da raiz de Davi, da descendência de Judá, da tribo de Judá. Ele se permitiu ser esse instrumento de Deus. Que também nós nos permitamos ser instrumentos de Deus para a salvação de muitos outros homens e mulheres. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedindo que a gente aprenda com esse homem. E por fim, ele não teve honra, não teve glória, não teve confete, iniciou e terminou a sua história, como alguém que desapareceu, na expressão de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Sem glórias, sem honras, sem confetes, cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Que sejamos, ainda que sem honra, sem confetes, sem apreciação de homens ou narrativas na história, sejamos instrumentos para os cumprimentos dos propósitos de Deus na nossa vida e na vida de outros. Amém?